Pessoal, então, bom dia, né? Meu nome é Alessandro, também sou professor de Fenômeno de Transportes aqui do Mackenzie, né? E aí o objetivo desse vídeo, né, a gente mostrar para vocês o que vocês fariam na parte experimental, se caso nós estivéssemos no processo aí de aulas presenciais, tá? Então a aula de hoje que eu vou falar para vocês, laboratório número 2 seria, né? É um laboratório que nós estudaríamos, na verdade, o título, que é Impacto de Jatos, na verdade é assim, para a gente poder avaliar um balanço de forças que é feito no experimento, né? Um balanço de quantidade de movimento, essa é a ideia, esse é o objetivo do experimento, tá? E eu vou explicar para vocês aqui bem rapidão, né? A partir da equação aqui do balanço de forças, tá? E a partir desta equação, na verdade, o objetivo do experimento é determinar a massa que nós vamos utilizar ali no equipamento, tá? Para poder comparar esses valores e pela equação do balanço de força e, consequentemente, a gente comprovar, né, que a equação do balanço de forças é uma equação válida, uma equação que procede aqui no nosso experimento. Então essa é a ideia, tá? Bom, o equipamento praticamente a gente é composto aqui de um tanque contendo água, contendo uma bomba aqui na parte interna, e com isso a gente consegue fazer o bombeamento dessa água por um duto com um diâmetro conhecido, e esse jato de água, na verdade, vai bater aqui num dispositivo chamado defletor, que tem vários tipos, vários ângulos diferentes nesse defletor, e consequentemente, com a força que a água vai imprimir aqui no defletor, vai empurrar esse sisteminha aqui para cima. E aqui em cima é possível a gente colocar algumas massas de valores conhecidos, né? E consequentemente, pela equação do balanço de força que é feito neste volume de controle, que é o próprio defletor, a gente consegue com isso, então, vamos falar assim, fazer uma comparação do cálculo da massa com a parte que a gente tem na teoria e com a parte experimental, para poder comparar esses valores. Essa é a ideia, tá? Muito bem, então aqui a gente tem o dispositivo, né, o esquema aqui de funcionamento, né, do equipamento, que é bem simples, e aí contendo então um duto principal que vai lançar o jato de água pelos defletores, que são esses aqui, são alguns tipos que a gente tem, né, com ângulos diferentes e consequentemente com resistência diferente, e essa resistência vai permitir que a gente você fala assim, eu vou ter uma vazão um pouco maior, um pouco menor, para exatamente em função dessa resistência oferecida ao movimento do fluxo de água ali que vai bater no defletor, né? Essa é a ideia. Bom, então tá aqui um detalhe um pouco mais do equipamento, que nós já vamos ali para explicar melhor. E aqui o volume de controle, que é o defletor. Então, o jato de água vai chegar aqui, ó, vai atravessar aqui a tubulação com um diâmetro conhecido, bater aqui no defletor, uma parte sai na lateral, né, e a outra parte do outro lado aqui, num determinado ângulo. Muito bem, o volume de controle para a gente, então, é o próprio defletor, né, onde eu faço um balanço de quantidade de movimento, certo? E aí, em função do balanço de quantidade de movimento, né, que se vocês analisarem aqui, eu tenho aqui um pouquinho menor, aqui o esquema aqui no desenho, aqui expandido, tá? Muito bem, então, a equação é baseada em algumas hipóteses simplificadoras, regime permanente, escoamento de fluido ideal, incompressível, variações de cotas desprezíveis, simetria axial no escoamento, alinhamento entre a agulha e a tampa, que eu já vou falar o que é ali, e o nivelamento. Então, em função dessas hipóteses, que nós, então, trabalhamos a equação para determinar a massa que a gente vai colocar ali, né, para poder comparar com a equação. E a equação obtida, feito o balanço de quantidade de movimento, é essa daqui, ó. Então, essa aqui vem lá da primeira equaçãozinha que a gente mostrou, do balanço de quantidade de movimento. O resultado daquela equação é essa daqui. Então, a massa que nós vamos encontrar, então, na parte teórica, eu preciso, então, da densidade da água, que eu posso medir isso facilmente como a temperatura. No horário da temperatura, eu vou numa tabela e determino a densidade. A vazão volumétrica, que é o que nós vamos determinar ali no experimento, tá? Conhecendo a aceleração da gravidade, que é 9,81, e o diâmetro da tubulação de alimentação ali no sistema, além do ângulo, né? Que é aquele ângulozinho que eu mostrei para vocês aqui, ó. Este ângulo aqui
vai depender do tipo de defletor que a gente utiliza, né, no experimento, e, consequentemente, nós determinamos a massa, que é a massa calculada, a massa obtida aqui, né, pela equação, tá? Muito bem, e aí com isso, nós calculamos essa massa e comparamos com a massa que vai ser colocada aqui no experimento. O experimento, basicamente, que vocês fariam é esse daqui, né? Onde eu tenho, conforme estava falando, um tanque contendo água, aqui dentro tem uma bomba, tá? Essa bomba, então, vai lançar a água para esse duto principal, que vai né, bater no defletor, que são essas peças aqui, que eu posso substituí-las trabalhando, então, com diversos tipos de defletores para, né, poder utilizar ângulos diferentes, na verdade, e poder calcular a massa ali, comparando com a massa que são essas massinhas aqui, ó, que é possível, então, né, com valores conhecidos, colocando aqui sobre o experimento, né? E aí, com isso, eu consigo acionar aqui a bomba, né? E para determinar a vazão necessária para que ocorra um alinhamento ali dessa parte central do disco com a agulha que vocês estão observando ali. Ó. Então, na verdade, primeiro eu teria que fazer o nivelamento aqui, né, da agulha, né, com a parte central aqui do disco, tá? Colocaria as massas, né, conforme vocês estão vendo aqui, ó. No caso, estou colocando aqui 200 gramas. Pronto. E depois de feito isso, o que eu vou fazer? Eu aciono a minha bomba e ligo o registro aqui, né? Que permite, então, com que a água saia, e aí vocês percebam o nível ali da água batendo no defletor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que regular uma vazão aqui suficiente para fazer o nivelamento ali, né, da agulha com aquela parte central, conforme vocês estão vendo aqui, bem nesse nívelzinho ali, que não está nivelado ainda, né? Então eu só vou fazer o que, ó? Vou pegar aproximadamente aqui, nivelando, tá? Muito bem, feito isso, é possível, então, a partir agora de todo o sistema do aparato que a gente tem, a gente calcular, determinar, então, a variação do nível aqui da água, tá? Que no caso aqui está em litros, ó. Eu posso começar a medir a partir do zero aqui, marcar que tem uns 10 litros, 15 litros, e nesse volume eu consigo determinar um tempo e, consequentemente, eu consigo com isso calcular a vazão que é necessária lá para o experimento. Vocês estão vendo ali depois na equação, né? Com essa vazão é possível determinar a massa do sistema, tá? Muito bem, então com isso a gente consegue, né, fechar aqui a válvulinha, e aí você já percebe que começa a ter uma variação aqui do nível do tanque. E aí quando chegar, por exemplo, ali no zero, eu já começo a fazer a medição a partir desse pontinho aqui, ó. Fazendo essa medida de 0 até 10 litros, 15 litros, eu pego uma quantidade aqui, aí eu poderia acionar o cronômetro já, né? E até uns 10 litros eu consigo fazer a medição do volume e o tempo. E, consequentemente, volume por tempo me dá a vazão volumétrica do sistema e, consequentemente, calculamos a massa utilizando a equação da quantidade de movimento, tá? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo, é um experimento bem interessante de aplicação, então, da equação da quantidade de movimento, né? E é bem assim, fácil de se obter os dados aqui. E assim, bem para efeitos didáticos, né? Para vocês entenderem a aplicação da quantidade de movimento, da equação da quantidade de movimento. Que na verdade é o quê? É um balanço de forças, né? Que nós fazemos aqui no sistema, tá? E basicamente é isso, né? Que a gente gostaria de mostrar a vocês, né? Que para vocês estarem aqui presentes para poder fazer esse experimento, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouquinho aí com essa aula, né, teórica e experimental, mostrando para vocês aqui, tá bom? É isso aí, um abraço.